LucriCast. Contabilidade e finanças empresariais de forma fácil e descontraída. Um podcast da Lucri Contabilidade. Fala empreendedor, empreendedora, sejam muito bem-vindos ao nosso quarto LucriCast. Hoje eu estou aqui com uma convidada especial, uma pessoa diferente, gravando um podcast com a gente. Hoje eu estou aqui com a Helena Ardiones, que trabalha aqui na Lucri, nossa colaboradora do departamento pessoal. E se ela trabalha no departamento pessoal, significa que hoje a gente vai falar sobre um tema do departamento pessoal. Fala, Helena, dá um oi pro pessoal. Fala, galera, que prazer enorme estar aqui com vocês hoje, estou participando desse LucriCast para falar de um assunto que eu adoro, né? Que é o 13º salário. Isso aí, hoje a gente vai falar sobre o 13º salário. O pagamento do 13º salário aos funcionários é uma das diversas obrigações que todas as empresas têm. Também é conhecido como a gratificação natalina, né? Ela é obrigatória para todos os colaboradores que trabalham no registro da CLT, né? Que é a consolidação das leis de trabalho. Por mais simples que pareça, né, o cálculo do 13º, muita gente tem muitas dúvidas com relação a esse tema. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, Helena, vamos começar aqui. Conta aí para o pessoal, o que é o 13º salário? Bom, Carlão, o 13º salário, também conhecido como gratificação de Natal, ele foi instituído no país lá em 1962, né, no governo de João Goulart, por meio da Lei 4.090. Como o nome já sugere, ele é uma remuneração extra, que é paga lá no final do ano. Na época, essa lei foi instituída por conta de empresas que, por vontade própria, já pagavam essa gratificação aos funcionários. E aí, a partir disso, a gente conseguiu que outras pessoas também tivessem acesso a esse benefício. Então, o valor do 13º salário corresponde a um salário de um mês trabalhado na empresa. Porém, nos casos em que o colaborador tenha sido contratado durante o ano, ele receberá o valor proporcional a esses meses trabalhados. Vamos falar sobre isso um pouquinho mais lá na frente. É importante sempre lembrar que essas regras relacionadas a esse benefício não foram alteradas pela reforma trabalhista, certo? Sendo obrigatório para todas as empresas. O não pagamento desse direito ao trabalhador pode gerar ações trabalhistas contra a empresa, pois o colaborador poderá acionar o sindicato ou até mesmo a Justiça do Trabalho nesses casos. Massa, então a gente já sabe, né, que todos... E me diga uma coisa, Helena, conta aí pro pessoal, quem é que tem direito a esse 13º salário? Então, gente, todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito ao 13º salário, né? Isso corresponde a 1/12 da remuneração após 15 dias de trabalho. Né? Além disso, pessoas afastadas por acidente ou que estejam em licença maternidade, essas pessoas também têm direito à gratificação. Sobre o pagamento, é importante saber que nem sempre ele será integral, certo? Por exemplo, quem trabalha menos de um ano na empresa receberá o valor de forma proporcional a esses meses trabalhados. Passado o prazo de 15 dias trabalhados, o valor já é contabilizado como mês inteiro. Ou seja, né, se o trabalhador completar esse tempo de trabalho, o mês será considerado integralmente para o cálculo do 13º. Então, só para a gente fixar bastante, o colaborador que tem direito ao 13º salário, se ele tiver carteira assinada, não é isso? E se ele, dentro do mês, ele trabalhou mais do que 15 dias, né? Então, ele trabalhou mais do que 15 dias, ele tem direito a aquele 1/12, né, referente ao 13º salário mensal. É importante também a gente falar o contrário, né? Caso o trabalhador falte 15 dias, ou seja, 15 dias de faltas injustificadas, esse mês ele não vai ter direito ao benefício do 13º. Né? Então, se durante um mês o colaborador faltou mais de 15 dias e essas faltas foram injustificáveis, ele não vai ter direito, né, naquele mês, qual houveram as faltas, ao 13º. Né? E quando o empregado também é desligado da empresa, sem justa causa, né, o 13º deve ser acertado na rescisão do contrato. Já quando o empregado é demitido por justa causa, ele não tem direito. Então, se algum colaborador for demitido sem justa causa, ele não vai ter direito, né, a esse 13º da rescisão. A gente falou de 13º da rescisão, né? E como é que calcula esse 13º, Helena? Vamos falar para o pessoal aí. A gente já sabe que o 13º é 1/12 por mês, né? Mas conta para o pessoal aí, como é que a gente faz para calcular esse 13º salário? Bom, o cálculo do 13º salário ele é muito simples, tá? É sempre sobre o último salário recebido pelo colaborador em dezembro. Além disso, ele é proporcional ao número de meses trabalhados, considerando o período de janeiro a dezembro do mesmo ano. No caso de um colaborador que trabalhou os 12 meses, sem serem incididos outros valores na sua remuneração, o valor da gratificação ela será sempre o equivalente ao valor do seu salário.
Já nos casos em que não tenha trabalhado todos os meses, existe uma fórmula muito fácil que vai ajudar a gente a calcular esse 13º proporcional. Bom, para a gente chegar a esse valor do salário, do 13º salário, a gente pode pegar o último salário do colaborador lá em dezembro, dividir pelos 12 meses e multiplicar pelos meses em que ele tinha trabalhado. E aí a gente acha de forma muito simples qual será a remuneração dele no 13º. Isso, Helena. Então, só para fixar mais uma vez, né? A gente pega o salário dele de dezembro, divide por 12, né? Que são os 12 meses do ano, e multiplica pela quantidade de meses que ele trabalhou. Levando em consideração que, como a gente já falou, né? Só vai ser contado o mês se ele trabalhou mais de 15 dias dentro daquele mês, né? E o pagamento, como é que funciona? A gente sabe que o 13º ele é sempre pago em 2 parcelas, né? Tem a primeira parcela e a segunda parcela. Conta um pouquinho pra gente, Helena. A primeira parcela do 13º, como é? Como tem que ser paga? Até quando? Fala um pouquinho pra gente aí sobre isso. Bom, o 10º ele pode ser pago em 2 parcelas, né? A primeira parcela, ela deve ser paga entre o primeiro dia útil de fevereiro até o último dia útil de novembro do mesmo ano. Lembrando que essa primeira parcela ela é 50% do valor da remuneração total, que será paga ao 13º, e sem descontos, né? Esse desconto ele vai ser só na segunda parcela, e a gente vai falar disso também um pouco mais lá na frente. Além disso, caso o funcionário queira, ele pode solicitar uma antecipação da primeira parcela junto com as suas férias. Mas, claro que isso precisa ser feito em um acordo com a empresa para analisar, né, se o sindicato permite também. Já a segunda parcela do 13º precisa ser paga até o dia 20 de dezembro. Caso o dia caia um final de semana, ele precisa ser antecipado para o último dia útil antes dessa data. Certo. Então, na primeira parcela, né, o colaborador ele vai receber 50% do valor do 13º, né, sem descontos. Já na segunda parcela, ele vai receber a diferença, né, dos 50%. Só que nessa segunda parcela, né, Helena, existem os descontos, né? E quais são esses descontos? Vamos falar um pouquinho pro pessoal sobre quais são os tributos, né? Qual é a tributação do 13º salário? Quais são os tributos? O que é que incide no 13º salário? Fala aí pro pessoal. Bom, sobre o 13º salário vão incidir o INSS, o FGTS e o imposto de renda. Esses tributos eles são cobrados na segunda metade do salário. Ou seja, o trabalhador recebe a primeira parcela de forma integral e no mês de dezembro a segunda parcela já deve ser paga com esses descontos. Ao mesmo tempo, é importante ficar atento aos valores de descontos de R e INSS, pois eles podem sofrer alteração a cada ano. Isso, né? O valor da tabela do IR-INSS a cada ano, né? A Receita lança as tabelas anuais e aí tem que ser levado em consideração essas tabelas, né? Outro ponto, Helena, que é importante a gente falar com relação à questão do pagamento do 13º salário, né? É que a CLT ela vem trazendo para a gente, né? Que essa primeira parcela tem que ser paga até novembro, né? E a segunda parcela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Mas isso não impede do empregador efetuar o pagamento integral do 13º salário em uma competência que seja anterior ao mês de dezembro. Então, por exemplo, se chegar em setembro, a empresa quiser pagar o primeiro parcela e a segunda parcela integral já para o colaborador, ela pode fazer. Não há nada que impeça a empresa de recolher, né, os impostos, de fazer o pagamento do 13º para os colaboradores de forma antecipada. Isso não tem nada que impeça, né? Mas o que não pode acontecer é que a primeira parcela não pode ser paga em dezembro, ou seja, a primeira parcela, 50%, obrigatoriamente ele tem que ser pago até o último dia útil de novembro, e a segunda parcela, né, ela tem que ser paga até o dia 20 de dezembro. Agora, eu acho que outro ponto, Helena, que a gente tem que falar, né, que interfere também na tributação do 13º, né, ou seja, sobre o valor do INSS, sobre o valor do FGTS, sobre o valor do imposto de renda e até mesmo sobre o valor do 13º salário, né, são os adicionais. A gente sabe que as horas extras, adicionais noturnas, as verbas variáveis, elas entram, né, para o cálculo do 13º. Conta um pouquinho aí para o pessoal, Helena, sobre isso. Acho que é muito importante a gente falar sobre esse tema, porque muita gente não sabe que essas horas extras, essas verbas variáveis, elas também têm influência no valor do cálculo e do pagamento do 13º. Isso, Carlos, muito importante, porque muita gente se passa com essa parte, viu? Porque os profissionais têm todos os valores agregados com sua remuneração mensal, podendo ser fixas ou adicionais, né? A gente tem insalubridade, periculosidade, entre outros. Porém, esses valores também podem ser variáveis, como nos casos das comissões, adicional noturno, horas extras, etc., né? Com isso, é preciso ainda mais atenção ao calcular o 13º salário dos colaboradores, né? Para a gente chegar a esse valor do 13º, a gente pode pegar o salário base,
do trabalhador, mais as verbas salariais fixas, mais as médias dos salários variáveis. Com isso, a gente chega ao valor da remuneração que será aplicada nesse cálculo de 13º. Vale lembrar que benefícios como vale transporte, participação de lucros, eles não entram nesse cálculo. Certo. Massa, Helena, massa. Então, só para a gente realmente, né, frisar, para ficar bem claro para o empreendedor, o 13º salário que ele vai ter que pagar ao colaborador dele, né, é o salário base de dezembro do colaborador, mais as verbas salariais fixas, né, que você falou, que é, por exemplo, insalubridade, periculosidade, né, se esse colaborador tiver, e a média dos salários variáveis. Então, vamos dar um exemplo para poder a gente deixar mais claro para o pessoal. Vamos dizer que um colaborador, ao longo do ano, em alguns meses, ele fez horas extras. Vamos dizer que ele fez 10 horas extras em um mês, fez 15 horas extras no outro, 40 horas extras no outro. Então, no ano, ele fez esses 3 meses horas extras. Então, além do salário de dezembro, mais as verbas salariais fixas que ele tiver, ele teria a soma dessas horas extras todas feitas durante o mês, dividido por 12, né, que é a média. Então, independente se ele teve ou não no mês horas extras, aquele mês ele entra a título de média, né? Então, se ele não fez, a média daquele mês é 0. Então, é muito tranquilo, né? Basta você ficar atento com relação a isso, né? Que todas essas médias, essas remunerações variáveis, como adicional noturno, comissão hora extra, elas vão incidir sobre o 13º do seu colaborador, tá certo? Então, é importante ficar atento, né? Realmente a essas verbas variáveis, esses valores, para não ter surpresas no final do ano, né? A gente sabe que existe um impacto econômico do 13º muito grande para as empresas. A gente, na contabilidade, a gente faz algo chamado a provisão, né? Que, ou seja, mensalmente a gente faz, através da contabilidade, né, contabilmente, a provisão mensal de quanto que a empresa vai gastar com o 13º daquele colaborador lá no final do ano, para que aquele valor ele seja reservado para que quando chegue no final do ano a empresa tenha que pagar aquela despesa, que a empresa não se descapitalize, né? Não tenha fluxo de caixa para poder pagar isso. Então é muito importante a gente já vir fazendo essa provisão mensal, né? Guardar esse dinheiro do 13º, porque é uma despesa que você vai ter no final do ano. É importante já ao longo do ano já ir guardando esse valor para não sofrer surpresas, né? Porque a gente sabe, né, que é bem complicado o final do ano. O final do ano é um período de muitos pagamentos, né? Então é essencial incluir o pagamento do 13º no orçamento anual da sua empresa aí, né? Junto aos demais registros financeiros e econômicos da sua empresa. Então, a contabilidade vai fazer sua provisão e é muito importante que você faça, né, mensalmente a reserva, né, guardar esse dinheiro que logo a mais vai ser utilizado. Ou então, pelo menos, ter a consciência, né, de que em novembro e dezembro você vai ter aqueles pagamentos ali com o 13º salário. Bom, então, mesmo com toda essa organização, você não conseguir positivar o seu caixa, né, para o pagamento desses benefícios do 13º no final do ano dos funcionários, uma alternativa é recorrer aos empréstimos, né? Embora essa ideia não seja muito atraente, né, um empréstimo bem planejado pode ser a opção mais plausível para que você mantenha o comprometimento com seus colaboradores, né? A gente sabe desses prazos, só recapitulando mais uma vez, até o último dia útil de novembro, a primeira parcela, e até o dia 20 de dezembro, a segunda parcela do 13º salário. Mas esse ano, Helena, a gente tem a gente precisa trazer, né, e falar um pouquinho sobre isso, que como é que fica o 13º salário nesse ano de 2020 com o Covid. A gente sabe que o Covid em 2020 causou grandes transformações durante todo o mundo, né? E aqui no Brasil a gente teve uma aprovação da MP 936, que foi a MP que teve a redução de jornada, né? E a redução de jornada e a suspensão, né, dos trabalhadores. Como é que vai ficar, nesse caso, dessas suspensões, desses afastamentos, né, dessas reduções com relação ao 13º? Depois dessa aprovação da MP 936 pelo governo federal, que foi convertida em lei, criando esse programa emergencial de manutenção de emprego e de renda, trazendo aos trabalhadores e aos empresários também dúvidas sobre como serão calculados os períodos de férias e pagamento do 13º salário. O caso ainda está sendo debatido pelo governo federal, visto que ainda não há uma regra específica para essa situação que a gente está passando agora nesse ano. A certeza é que quem teve o contrato suspenso ou o salário reduzido não vai perder os benefícios, mas, em alguns casos, esse cálculo pode ser diferente e acarretar alguns prejuízos para o trabalhador.
Pelo Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda, os empregadores puderam suspender os contratos de trabalho ou reduzir o salário e jornada em 25%, 50% ou 70% até o dia 31 de dezembro de 2020. Segundo os dados do Ministério da Economia, mais de 16 milhões de acordos foram realizados. Helena, tivemos 16 milhões de acordos realizados, ainda existem acordos sendo feitos, né? Afinal, a gente tem até o dia 31 de dezembro, que é quando o período de calamidade pública ele vai se encerrar, né? A gente não sabe ainda se vai ser renovado, mas desses 16 milhões a gente já teve até o momento 44% desses 16 milhões, né? Ou seja, 7 milhões de pessoas foram suspensas. Nós tivemos 2,35 milhões de pessoas, né? Com a redução do salário de 25%. 3 milhões de pessoas, né, empregadores, tiveram redução de 50%. E 3,5 milhões de pessoas, de trabalhadores, tiveram redução de 70%. Né? Mas aí a gente tem algumas situações diferentes, né? Tanto para quem teve o seu contrato suspenso, como para quem teve o seu contrato reduzido. Né? Conta para a gente, Helena. Para quem teve o seu contrato suspenso, ou seja, passou a receber pelo bem e não trabalhou nesse período, como é que vai ficar essa questão do 13º para essas pessoas? Bom, muita atenção aqui, galera. Contará o valor do 13º apenas para o tempo trabalhado. Então, aqueles que tiveram os contratos suspensos terão o 13º referente aos meses de trabalho. Vou dar um exemplo. Por exemplo, se um colaborador que tem um salário de R$3.000 e ele ficou suspenso por 6 meses, o empregado irá receber apenas 6/12 desse benefício, que será, no caso, R$1.500. Há divergências, por exemplo, quanto ao cálculo de 13º salário do trabalhador que chegar a dezembro com seu salário reduzido. A tendência, segundo especialistas, né, é que o valor seja mantido por causa das leis da CLT, que proíbem a redução do 13º. Por isso, a expectativa é de que os trabalhadores receberão esse valor de forma integral. Certo, mas existe uma dúvida com relação a essas pessoas que tiveram a redução, não é isso? Então, as pessoas, os colaboradores que tiveram o contrato suspenso, eles só receberão o 13º salário referente aos meses que ele trabalhou na empresa, correto? Correto, isso mesmo. E as pessoas que sofreram a redução da jornada, existe uma dúvida, né, existe um grande questionamento, inclusive a Receita, né, está se comunicando com o Ministério do Trabalho e a gente espera que logo surja uma solução, né, ou então um esclarecimento, porque existem linhas do direito que consideram que o valor a ser pago do 13º salário vai ser pago sob o salário reduzido. Ou seja, vamos dizer que um colaborador, eu vou usar o mesmo exemplo que a Helena usou. Vamos dizer que um colaborador ele tenha o salário de R$3.000, só que ao invés de ele ficar suspenso, ele teve a redução de 50%. Ou seja, ele trabalhou só meio turno, ele recebeu meio turno pela empresa e meio turno ele recebeu pelo bem do governo. Né? Então, existem algumas fontes, existem algumas pessoas que estão levando em consideração que o 13º deve ser pago sobre o salário reduzido. Nesse caso, como eu sei, por exemplo, para vocês, o 13º desse colaborador seria sobre R$1.500. Né? Porém, existem linhas, né, fontes que dizem que não, que o salário de dezembro, sobre o qual deverá ser pago o 13º salário, independente se o colaborador sofreu a redução ou não, deve ser o salário integral do colaborador, o salário base do colaborador e suas verbas. Ainda não temos, né, uma solução clara sobre isso. A Receita Federal deve se pronunciar nos próximos dias, nas próximas semanas com relação a isso. E se você quiser acompanhar um pouquinho mais, né, saber sobre essa redução, como é que vai ficar realmente, e aí, de fato, essa redução vai ser, o 13º salário para quem teve o seu salário reduzido vai ser pago sobre o salário reduzido ou sobre o salário integral? Se você quiser acompanhar isso, né, segue a Lucre lá nas redes sociais, que assim que a gente tiver um esclarecimento, um pronunciamento da Receita Federal, a gente vai estar divulgando isso para todo mundo através das nossas redes e para os nossos clientes através do nosso Lucre News. Massa, Carlão. Isso vai mesmo de entendimento, né? Vamos aguardar aí agora o posicionamento, né, do governo para a gente saber como proceder com isso. E por aqui vamos ficando. Quarto Lucrecast, hoje a gente falou sobre o 13º salário. Agradecer aqui a Helena pela presença, pelos ensinamentos e até semana que vem.